Salve, meus queridos, minhas queridas, espectadores aqui do canal Capa Amarela. Com muita lástima, eu venho aqui trazendo mais uma entrevista, né, onde a repórter ela faz essa pergunta: se o bandido apontar uma arma para o policial vai fazer o quê? Vai atirar no bandido? Vai mandar flores pro bandido? O que será que o policial deve fazer em meio à criminalidade? Olha, eu acho que a pergunta foi tão idiota que ela mesma ficou sem graça. Vamos continuar aqui, vamos assistir esse vídeo do começo ao fim. Você que está aqui comigo, acompanhando o meu canal, se inscreve, compartilha esse vídeo aí para geral. Vamos estourar essa bolha do YouTube que não compartilha aí o vídeo, os vídeos sérios, os vídeos analíticos, os vídeos que mostram realmente a verdade. Pega cinco dos teus amigos aí do WhatsApp, compartilha esse vídeo. Se tu for gente boa, manda para 10 pessoas. Para você ver como é que o jornalismo brasileiro é um lixo. Não estou generalizando. Falar ali com os pingos nos is, ao falar ali de outros jornalistas que realmente são jornalistas de verdade, eles vão atrás da verdade sem lado, né? Mas aí você que está aqui no vídeo, eu vou dar uma dica de ouro para você. Você que quer ganhar uma renda extra de 3 a 6 mil reais por mês, por dia, por semana, dependendo do teu esforço. No link aí, primeiro link da descrição, tem um passo a passo que vai te ensinar a ganhar isto, tá? Não é pirâmide financeira, não é investimento de risco, é um passo a passo que está mudando a vida de muita gente e pode mudar a sua, tá? Fica aí com o vídeo de hoje. Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima. Tirar caso o bandido levante a arma para ele, o senhor concorda com essa reação? Olha, se o bandido vai apontar uma arma para o policial, que a gente espera que ele faça o quê? Atire? Ministro. Responda, por favor. Atire? Atire claro. para matar, é isso? Atire para matar. Atire para se defender. Pode falar, Carol. É que eu tenho uma questão, só para a gente variar um pouco do tema aqui também, porque a grande questão... Falando um pouco de segurança pública, né? O senhor, bem, a gente vai ter um tempo, pergunta, botar de câmera para o senhor, de outras coisas assim, mas tem uma declaração que o senhor deu recentemente, que acabou gerando bastante polêmica, que o senhor falou que São Paulo fez um pacto com o crime organizado de não combatê-lo. Estou lendo até a transcrição. E por que se optou por não combater o crime organizado? Porque combater o crime organizado dá efeito colateral. O senhor acredita que o Estado de São Paulo fez um pacto com o crime organizado ou a sociedade paulista? Eu acho que eu fui mal interpretado, Sakamoto. Eu até agradeço a oportunidade de fazer esse esclarecimento aqui. O que eu falei, na verdade, é uma reprodução do que existe em alguns livros que tratam, né, que narram a ascensão do PCC, que é um movimento que começa nos presídios e toma um corpo grande. E aí a gente tem que parar para pensar como sociedade se a gente conseguiu ser efetivo no combate ao crime organizado. Se a gente tivesse sido, aquele movimento que era restrito às cadeias não tinha se tornado um grande movimento de crime transnacional como é hoje, né? Então, se tornou realmente um grupo muito poderoso pela incapacidade que o Estado teve de fazer o melhor combate. Não vou dizer que é fácil, mas eu acho que o melhor combate deixou de ser feito. Então, o que eu falei está registrado na literatura especializada, em vários estudiosos que narraram os fatos que ocorreram, por exemplo, após as rebeliões de 2006, está nas próprias matérias jornalísticas, faz parte de depoimentos, então é simplesmente um registro histórico e, de certa forma, a gente hoje vê a consequência que, de fato, é um grupo que se especializou muito, que tem um esquema de crime hoje que é muito sofisticado. Ontem, então, o governador...
Pode falar, Sakamoto, desculpe. Não, era só para completar, não, porque o senhor agora contextualizou a sua fala daquele momento. Mas ainda assim, o senhor quer dizer, então, que houve uma leniência por parte do governo com o crime organizado, essa pactuação, na prática, o que o senhor está colocando, que por mais que tenha contexto a sua frase agora, essa pactuação existiu? Eu acho que houve falha, Sakamoto. Eu acho que o Estado falhou, a sociedade falhou, o Brasil falhou como um todo, porque também o combate ao crime desta natureza envolve a articulação... Mas falhou, mas e pacto, que foi a pergunta dele, ministro? Houve pacto na sua análise? Isso está narrado, isso está bastante claro na literatura, né? A literatura fala... Que literatura, ministro? Que literatura que o senhor se baseia para isso? Na ascensão no PCC, né? Eu tenho lido alguns livros sobre isso, né, e se fala, né... Quais autores? Olha, o senhor sabe os autores? Só para a gente ter claro aqui, porque isso é muito forte. Quando se fala de um pacto, né, do governo do Estado com o PCC, isso é muito forte. Né? É baseado em que o senhor fala isso? Literatura? Qual o nome do livro? Qual é o nome do pesquisador? Só para a gente ter bem claro aqui, ministro, por favor. Eu posso passar isso depois, enfim, mas isso foi veiculado, isso foi, inclusive, debatido na Assembleia Legislativa de São Paulo no dia seguinte da minha fala. Então, tem declarações de parlamentares que viveram aquele período, que, de certa forma, narram que isso aconteceu. Então, na verdade, no final das contas, eu entendo que houve um estressamento, houve um fechamento de tudo no estado de São Paulo, e foi pedido uma trégua naquele momento para que a normalidade fosse restabelecida. Então, e isso está realmente narrado, né? Tem o livro que fala, né, da ascensão do PCC, eu estou com dificuldade de recordar o nome agora, mas que traz justamente essa questão, e talvez seja um dos melhores livros, né, sobre o tema. Ô, ministro, ainda falando sobre... Você quer falar ainda sobre isso do PCC, Carol? Porque eu queria já trazer o assunto das câmeras, Fabiola, porque o ministro declarou, né, ser contra as câmeras, e as câmeras não seriam justamente um instrumento pelo qual a gente poderia comprovar se a polícia está agindo de forma pactuada com o PCC ou não. É um instrumento de controle, é um instrumento elogiado por especialistas de segurança pública, e o senhor disse que é contra. Eu queria entender por quê. Olha, Carolina, eu acho que é o seguinte, eu entendo que toda política pública precisa ser reavaliada, né? Às vezes você fala, eu sou contra, e as pessoas, né, logo uma série de especialistas dizem, mas os resultados são positivos, isso é um absurdo. Bom, eu acho que a gente tem que ter a capacidade de avaliar as políticas públicas e levantar outras questões. Que questões que eu levanto com relação às câmaras? Primeiro, para mim é um voto de desconfiança para o policial. Eu acredito na polícia, eu acredito no policial, eu acredito naquele profissional que coloca uma farda, que coloca a sua vida em risco e está fazendo isso muitas vezes por vocação para nos defender. Então, entre o policial e o criminoso, eu fico com o policial. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, você tira a privacidade do policial e você não permite que algumas coisas que eram rotina no patrulhamento aconteçam. Por exemplo, uma pessoa que percebe que um determinado crime está sendo praticado e quer levar isso ao conhecimento de uma guarnição da polícia, aquela pessoa fica constrangida de levar isso. Ou a utilização de iscas para desmobilizar uma guarnição que eventualmente vai ter que fazer uma ocorrência de algo que não vai dar em nada, e aí você libera uma determinada área para que um crime de maior potencial aconteça. Né? Então, ministro, mas se o senhor confia na polícia, qual que é o problema de filmar? Não entendi. O problema é que aquilo o cidadão está em risco ali quando ele vai deixar de fazer aquela denúncia. Né? O policial, muitas vezes, fica ele mesmo com medo de tomar uma atitude porque ele tem a sensação de falta de amparo do Estado. Então, eu confio na polícia, eu confio no bom policial, eu confio no treinamento, eu confio no Barro Branco, que é uma instituição centenária, e não vejo a necessidade de ter o policial sendo filmado o tempo todo, ou pelo menos,
se vai haver essa filmagem, que ele controle o momento que a filmagem é necessária para protegê-lo. Que a gente utilize, por exemplo, o exemplo até de outros estados e outros países. E tem uma coisa importante: quanto é que vai custar isso, por exemplo, armazenar essa quantidade de filmagem o tempo todo, por um determinado período de tempo? Às vezes, esse custo é aquele que o Estado deixa de investir no monitoramento de bandidos que estão soltos, que precisavam ser monitorados pelo Estado e que são reincidentes em crime. Então, o que eu estou dizendo? A gente precisa reavaliar a política pública. Eu não acho que seja uma política que esteja completamente perfeita e que não careça de uma reavaliação. Mas o senhor vai retirar as câmeras caso eleito? O senhor vai retirar as câmeras caso eleito? Eu vou reavaliar a política pública. Ou eu vou retirá-las, ou o policial é que vai ter o comando da filmagem. Não vai ser como é hoje. E em relação aos resultados já obtidos com as câmeras, ministro, o senhor não reconhece, por exemplo, a redução do número da letalidade policial? O senhor não reconhece isso? Olha só, a letalidade policial pode ser, eu acho que primeiro, você precisa dos instrumentos para punir maus policiais. Os instrumentos têm que ser efetivos. O mal policial, como tem gente ruim em qualquer instituição, e a minoria, esses mal policiais têm que ser punidos, afastados. Agora, os bons policiais têm que ser prestigiados e preservados. E a grande maioria da instituição é boa. Outra coisa, o que a gente está percebendo, conversando com as pessoas, é que as pessoas estão com medo. As pessoas estão sendo assaltadas, as pessoas estão tendo que ter 2 celulares e deixar um celular em casa com Pix e levar outro para a rua para não sofrer golpe. As pessoas estão se sentindo inseguras, as pessoas estão procurando carro blindado. Então, tem alguma coisa errada. Que bons resultados são esses? Porque, no final das contas, se deixou de fazer o enfrentamento ao crime, em alguma medida. Nós temos guarnições onde os policiais estão ficando constrangidos, eles estão preferindo não se engajar a se engajar. Esse me parece ser o problema. Agora, esse ponto do enfrentamento que o senhor está falando... Só para colocar uma coisa, que já de uma resposta dele anterior, o senhor falou com relação à questão da testemunha, né, da denúncia, de tudo isso, e o problema da câmera atrapalhando a questão da privacidade do policial. Agora, na diretriz da PM número 3, de fevereiro de 2022, né, editada pelo comandante-geral da PM, tá claro que os policiais podem desligar as câmeras por solicitação da vítima ou de testemunha na hora de dar declarações, né, na hora de fazer denúncias, quando envolve criança e adolescente no caso de vítimas, né, no caso de buscas minuciosas, ou mesmo na hora de ir no sanitário ou de alguma necessidade pessoal, você pode estar autorizado para os policiais fazerem esse desligamento. E aí o senhor tinha falado agora há pouco que no caso da denúncia, né, de quando trazer uma denúncia, pessoas poderiam se sentir constrangidas, e o policial também, porque não poderia, mas isso está previsto, inclusive no ordenamento da corporação. Ou seja, essas previsões já não tornam o uso da câmera seguro e satisfatório? Eu acho que elas precisam ser aperfeiçoadas. E o caso das iscas? E aquele menor que se apresenta para uma guarnição para tirar aquela guarnição de circulação, porque vai exigir um flagrante? E por que a gente não está investindo mais em monitoramento de criminosos que estão soltos, sendo reincidentes em crimes? Eu também tenho esses questionamentos, eu também tenho essas dúvidas, né? Então, eu entendo que a política pública de segurança tem que ser reavaliada. Eu acho que os resultados não são bons. Ontem o governador anunciou uma mega operação, ele mudou todo o comando e ele disse para a gente, inclusive ao vivo aqui também, repetiu a frase: o bandido que levantar a arma para a polícia vai levar bala. O senhor concorda com essa linha? O senhor agora há pouco falava da necessidade do enfrentamento. Como vai ser a polícia de Tarcísio de Freitas? Vai ser a polícia, primeiro, valorizada, bem treinada, com amparo do Estado, né, que vai ser abraçada pelo Estado, e nós vamos agir dentro da lei. Eu acho que o enfrentamento da questão de segurança pública se faz dentro da lei, dentro das regras, dentro do treinamento. É assim que vai funcionar. Mas o policial tem que atirar caso o bandido levante a arma para ele? O senhor concorda com essa reação? Ora, se o bandido vai apontar uma arma para o policial, a gente espera que ele faça o quê? Atire? Ministro. Responda, por favor. Atire? Atire claro. Para matar, é isso? Atire para matar. Atire para se defender.
Pode falar, Carol. É que eu tenho uma questão, só para a gente variar um pouco do tema aqui também, porque a grande questão dessa eleição, ministro, parece que vai ser a questão do emprego, da renda, enfim, questão social, porque a gente vê aí, neste governo Bolsonaro, né, a inflação subindo e a fome apertando. Queria saber o que o senhor vai fazer em relação a isso aqui em São Paulo. Bom, primeiro a gente tem que entender que a inflação é um fenômeno mundial, né? O mundo enfrentou crises muito severas, uma desorganização de cadeias de produção, uma transição hoje de economia marrom para economia verde, e isso tem pressionado preços no mundo todo. Quando você pega a inflação de países da zona do euro, dos Estados Unidos, que estão acontecendo hoje, elas eram inimagináveis em 2019. E aí, eu acho que emprego é a grande política social e vai ser o grande objetivo nosso. E existe oportunidades de fomentar o emprego, fazendo investimento em estrutura, concluindo obras que estão inacabadas, aproveitando o potencial do agronegócio. E aí, um parênteses, o agronegócio de São Paulo é muito interessante, é diversificado, é tecnificado, mas nós temos uma grande oportunidade de liderar também este processo de transição energética, por meio do etanol de segunda geração, por meio das células de combustível, por meio do biogás. Só a indústria da cana dá para nós um poder de gerar emprego, de gerar investimento muito grande. A equalização da questão tributária, a redução de alguns tributos, a restituição de créditos CMS, também favorece o investimento, a ampliação de plantas e a geração de empregos. O investimento em inovação favorece a geração de empregos e empregos de alta qualidade, desde que a gente consiga aliar isso a um grande programa educacional, um programa de formação profissional, que esteja muito casado com as necessidades do mercado. E nós temos uma questão que é dramática, que é a questão da habitação, e com muitas oportunidades também de trabalhar corretamente, de fazer a diferença por meio da construção de habitações, tanto habitações de interesse social, usando, por exemplo, e olhando a requalificação do centro de São Paulo, aproveitando vazios demográficos, né? Nós temos espaços para retrofitar imóveis, nós temos condição de usar criatividade, e a habitação também vai ser um promotor da geração de emprego. Ministro, vamos para o nosso pinga-fogo. Vamos para o nosso pinga-fogo. Eu peço que o senhor responda sim ou não, contra e a favor. E a argumentação sobre esses temas que são mais polêmicos vão vir ao longo da sua campanha, aqui mesmo o senhor já falou de algumas delas. Que eu acabei lembrando o nome de um dos livros bacanas que eu li, que foi A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. O Mundo do Crime no Brasil. Vamos lá. Contra ou a favor da legalização do aborto? Contra. Eu sou cristão. Descriminalização da maconha. Contra ou a favor? Contra ou a favor a descriminalização da maconha? Contra. Vai aumentar a tarifa do transporte público caso eleito? Não, porém vou respeitar os contratos. Concessão de parques públicos à iniciativa privada. Contra ou a favor? Favor. Inspeção veicular em todo o estado de São Paulo, sim ou não? Contra, impõe custo ao cidadão desnecessário. Cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Contra. Privatização dos presídios. Contra. É a favor das câmeras no uniforme da polícia? Sou contra as câmeras. Contra. Contra ou a favor o porte e posse de armas por cidadãos comuns? Sou a favor, defendo a liberdade. Privatização de estatais? A favor. Privatização das linhas da CPTM e do metrô? A favor, desde que elas representem ganho de tarifa para o cidadão. Para ligar Santos ao Guarujá, uma ponte ou um túnel? Túnel. Operações policiais na Cracolândia, contra ou a favor? Eu defendo, ali é um misto de acolhimento, de desenvolvimento social, a operação policial em si não resolve, mas se for necessário, ela tem que ser feita. Uma qualidade e um defeito seu? Qualidade, eu acho que é a criatividade, e talvez defeito, o excesso de sinceridade muitas vezes. Isso é defeito, ministro? Sinceridade é defeito? Pode ser. Na política, às vezes, é
O senhor Às vezes a sinceridade sai na hora errada. Sincericídio. Quando essa sinceridade vira imprudência, ou vira sincericídio. Pra gente aqui, jornalista é bom. Agora, só mais uma questãozinha. O senhor se considera liberal, conservador? Como é que o senhor se considera no espectro, assim? Eu sou um conservador nos costumes, um liberal na economia. Eu acho que eu confio muito na livre iniciativa e na iniciativa privada como força viva do desenvolvimento, como promotora do desenvolvimento, construtora de pontes para oportunidades. Ministro, o apresentador da Atena, né, que está pré-candidato ao Senado, já elogiou o senhor mais de uma vez, né? Agora, ele ficou muito desconfortável com as vaias que recebeu ao seu lado, né, num evento em São José do Rio Preto, vaias do bolsonarismo, na verdade, né? Havia muitos bolsonaristas vaiando, né, da Atena naquele evento, né? E depois disso ele acabou recebendo muitos ataques nas redes sociais, né? E aí eu queria saber como é que o senhor vê esse episódio. O senhor repudia a ação dos bolsonaristas contra o da Atena? O que eu vejo? Primeiro, eu estava presente no evento, né? Foi um encontro regional dos republicanos em Rio Preto, foi um evento muito bom, tinha muita gente e as vaias foram muito limitadas, era meia dúzia de pessoas vaiando, a maioria das pessoas aplaudiam. Entendo que o Datena é um grande comunicador, há muito tempo lida com questões que são importantes para as pessoas, sobretudo mais humildes. Ele entra na casa das pessoas todas as manhãs, todas as tardes, entendendo as mazelas, recebendo queixas, sabendo de o que aperta. Isso dá ferramentas para que ele possa se tornar um grande parlamentar. Então, eu confio nisso. Às vezes, as pessoas são julgadas por uma declaração ou outra, ninguém vai ser feliz em todas as declarações, principalmente quem está muito exposto, né, quem fala... Mas o senhor, nesse episódio, desculpe interrompê-lo, mas nesse episódio exatamente, o senhor acha que ele foi mal julgado por uma declaração? O senhor repudia a ação da militância bolsonarista contra o Datena? Exatamente, acho que era esse o cerne da minha pergunta. O senhor acha que a militância bolsonarista errou? Eu acho que é uma questão de esclarecimento, de construção também, de entendimento. Eu não aponto erro nem acerto, eu acho que é entender um contexto, um cenário, a importância de uma determinada pessoa dentro de um projeto. Talvez esse entendimento tenha que ser construído com o tempo e demande alguns gestos. Então, eu acho que a gente vai chegar no bom termo com relação a isso, e eu acredito muito no potencial, no caráter, nas qualidades do Datena. Ministro, só uma curiosidade que ficou de uma pergunta que o senhor falou lá atrás. O senhor estava falando que parte do PL apoia Rodrigo Garcia, inclusive também talvez o PP apoie o governador, né? O senhor disse que tudo bem, que quem acha que esse é o projeto pode seguir, mas o fato é que com isso o senhor vai perdendo apoiadores dos partidos que deveriam, em tese, estar com o senhor, e o senhor disse que está tentando atrair outras forças. Então a minha dúvida é, para suprir esse vácuo aí de partidos que estão indo para o Rodrigo Garcia, o senhor está conversando com quem? Quem o senhor quer atrair? Olha só, a gente, primeiro, se falava muito que republicanos ia ficar com Garcia, acabou não ficando, veio conosco. O Datena chegou a anunciar que estaria com eles, veio conosco. A maior parcela do PL está conosco, e o PL vai estar no nosso palanque, uma grande probabilidade de fazer o candidato ou a candidata a vice-governador. Hoje nós temos apoio de parlamentares do PSD, do MDB. Então, é uma coisa, estamos conversando bem com o PTB, eu acredito que o PTB vai estar conosco, o PSC está conosco, inclusive é onde o Datena está filiado, temos a possibilidade de ter o PRTB conosco, então a gente aos poucos vai agregando massa crítica, vai agregando apoios, é um movimento que vai crescendo, né, e vai ganhando adesão. Eu tenho sentido essa adesão, tem sido muito bem acolhido onde eu tenho ido, a mensagem está sendo muito bem recepcionada, e isso se transforma, isso é uma usina geradora de motivação. À medida que esses apoiamentos vão chegando, você vai sentindo o acolhimento, você vai ganhando motivação. Nós vamos ter agora o início dos trabalhos, né, vamos dizer, de estabelecimento desse plano de governo. A FIF vai ser uma peça importante para coordenar, mas eu vou contar com Jorge Lima, com Bruno Serapião, com João Sampaio, ou seja, vamos montar um time de peso para ter um bom plano.
E, como eu falei, eu acredito O marqueteiro vai ser o do... O marqueteiro vai ser o do Sérgio Moro mesmo? Vai. Já fechou com ele? Paulo Nobel. E o Quem senhor já será mudou seu para posto? São Paulo? O senhor já mudou para São Paulo? Já alugou um apartamento aqui, uma casa, ou está num flat? Já está morando na capital paulista? Eu, na verdade, aluguei um apartamento no ano passado em São José dos Campos, né, que é onde a gente tem família. Tenho passado os finais de semana lá e já aluguei um apartamento aqui em São Paulo. Na semana que vem estou mudando para este apartamento na capital. Bate ponto, ministro. O senhor tem um posto Ipiranga. Quem será o posto Ipiranga de Tarcísio, caso vença? Bom, aí a gente está construindo, Sakamoto. Eu acho que eu quero montar um grande time, né? Estão procurando aí, por exemplo, economistas jovens que me ajudem a ter uma visão criativa das questões econômicas e ajudem realmente a promoção do emprego, porque a promoção do emprego, um impulso ao setor produtivo para que ele seja realmente, para que a gente possa aproveitar as oportunidades para que a gente está vivendo hoje. Nós temos aí que a crise do Covid e a guerra da Ucrânia despertaram o mundo para um problema. E o mundo no futuro vai ser dividido em dois blocos, né, os países democráticos e os outros. E nós vamos passar por uma redivisão de cadeias globais de produção. E se a gente mostrar que nós temos mão de obra treinada e equacionar o manicômio tributário, a gente tem todas as condições para reindustrializar o Brasil, e São Paulo pode ser a grande locomotiva desse processo, porque tem as condições para isso. Tem a mão de obra qualificada, tem aí também a infraestrutura, tem tudo para realmente ser uma grande alavanca. Bom, tempo encerrado aqui. Ministro Tarcísio de Freitas, pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, queria agradecer a sua participação na sabatina aqui, respondendo a todas as questões. Isso é muito importante, né, para a gente construir essa democracia que ainda vai caminhando no nosso país e defendê-la, né? Eu acho muito importante a gente ter esse espaço aqui de conversa e até para conhecer as suas propostas e conhecer mais o senhor. Muito obrigada. Boa jornada aí ao senhor na sua caminhada em São Paulo. Olha, eu que agradeço, né, a deferência, o espaço, a oportunidade. Contem sempre conosco e sempre que esse espaço foi aberto, a gente vai aproveitá-lo. Então, fico muito honrado com esse tempo disponibilizado. Obrigada, Carol. Até mais tarde. Hoje tem às 16 horas? Tem, né, Carol? Temos candidato do PCB, Gabriel Colombo, às 16 horas, então até mais tarde. E é isso. Obrigada, ministro. Até mais tarde, Sakamoto. Obrigada, Fabiola. Tchau, tchau, Sakamoto. Até mais tarde. Ixi, estava desligado já o som dele. Não, desculpa, voltei. Até daqui a pouco, a Fabiola, no All News, né? Meio que a gente vai estar junto, mas muito obrigado, ministro. Obrigado, Carol.